Oi, gente, eu sou a professora Luísa e junto com a minha parceira, a professora Daniele, a gente vai dar uma aula sobre introdução sobre as doenças negligenciadas e a violação dos direitos humanos. Essa é a primeira aula do nosso mini curso sobre doenças negligenciadas e a violação dos direitos humanos. Então aqui a gente vai explicar o que são doenças negligenciadas e por que elas acabam por violar os direitos básicos de todos os seres humanos. Então, primeiro, eu gostaria muito que vocês pensassem se vocês sabem o que significa uma doença ser negligenciada. Se vocês sabem o que significa a palavra negligenciado. Uma coisa ser negligenciado significa que essa coisa não recebe a devida atenção. Então, é uma coisa subestimada, é uma coisa deixada de lado. É exatamente isso que as doenças negligenciadas são. Elas são deixadas de lado pelos governos. Então, os governos, eles acabam não investindo financeiramente em pesquisas para desenvolver tratamentos ou vacinas para combater essas doenças. Então, essas doenças são chamadas de negligenciadas exatamente por isso. Apesar delas não receberem essa atenção dos governos, elas acometem o mundo inteiro. Então, a cada ano, milhões de pessoas são afetadas por essas doenças negligenciadas e cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo têm alguma doença negligenciada. Se a gente para pensar, existem cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então, se existe 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro, isso quer dizer que em um grupo de 7 pessoas, pelo menos uma tem uma doença negligenciada. Isso é muita coisa. E aí você pode até me perguntar, se existe tantas pessoas que têm essas doenças, por que não recebe essa atenção do governo? Isso acontece porque essas doenças estão predominantemente nas regiões mais pobres do planeta. Ou seja, por exemplo, na América do Sul e na África. Então, são regiões com países subdesenvolvidos, ou seja, países pobres. Então, essas doenças, por estar mais concentrada nessas populações, acaba não recebendo investimento de países mais ricos. Então, o governo não vê essa necessidade de combater essas doenças, porque afeta pessoas pobres. Além disso, porque você pode pensar, o Brasil, existem pessoas pobres, mas também existem pessoas ricas. Não afeta essas pessoas também? É que acontece assim, além de acometer países pobres, dentro desses países, elas acometem populações pobres. Então, ela está presente principalmente em regiões periféricas, em regiões rurais, ou seja, dentro do país pobre, existem essas regiões mais pobres, e é lá que essas doenças acabam estando mais presentes. Então, elas acometem as pessoas pobres mesmo, dentro desses países. Por acometer essas pessoas mais pobres, a indústria farmacêutica não investe dinheiro para desenvolver pesquisas, para desenvolver vacinas ou medicamentos. Por quê? Porque se a indústria farmacêutica investe muito dinheiro para desenvolver esses medicamentos, além dela investir muito dinheiro para desenvolver os medicamentos, esses medicamentos eles devem ser vendidos em um custo acessível para essa população. Então, o custo desses medicamentos deveriam ser acessíveis, ou seja, deveriam ser bastante baixos para essa população conseguir comprar e se tratar dessas doenças. Então, não vai ter um lucro para a indústria farmacêutica. Então, ela não tem interesse em desenvolver esses medicamentos para essas doenças, porque ela não vai ter nenhum lucro se ela investir nesses medicamentos. Então, por essas doenças terem um baixo investimento para desenvolver medidas de tratamento, como os medicamentos, existem alguns medicamentos para algumas doenças, só que esses medicamentos, por não ter esse investimento muito grande em pesquisa para melhorar esses medicamentos eles acabam tendo um efeito colateral muito agressivo. E, além disso, o período de tratamento acaba sendo muito longo. Então, pensa, você é uma pessoa que está com essa doença que é considerada negligenciada. Você está doente, e além de você estar doente, você precisa passar por um tratamento de semanas
e tendo efeitos colaterais extremamente graves, como vômitos, mal-estar, febre. Muitas pessoas acabam desistindo, porque além de você estar sofrendo com a doença, você tem que sofrer ainda mais com o medicamento, né, o tratamento. Além disso, como eu falei, essas doenças estão principalmente nas zonas rurais e periféricas, e nessas regiões não tem unidades de saúde, não tem hospitais. Então, uma pessoa que mora numa região rural, precisa ir para o centro da cidade fazer o tratamento todo dia. É muito longe. Então, isso acaba sendo um outro obstáculo para fazer com que a pessoa desista do tratamento. Então, a gente pode dizer que essas doenças negligenciadas estão dentro do ciclo pobreza e doença. Então, é uma pobreza que causa doença e é uma doença que causa pobreza. É um ciclo vicioso. Vou explicar melhor como que isso acontece. Como exemplo, eu trouxe o seu Zé. O seu Zé, ele é um senhor de 67 anos e ele trabalha e mora na roça. Ele recebe um salário muito baixo. E apesar dele receber muito pouco, ele trabalha muito. Ele trabalha todos os dias da semana e todo o dia. Ele trabalha o dia inteiro. E o trabalho do seu Zé exige um gasto energético muito grande. E por ele receber esse salário baixo, a alimentação dele também não é boa, porque ele não consegue investir em uma alimentação boa. A alimentação dele se torna insuficiente. Então, ele acaba ficando desnutrido mesmo, porque ele recebe muito pouco. E por ele ficar desnutrido, ele fica mais fraco. Ele ficando mais fraco, vai reduzir ainda mais o sistema imunológico dele, que é um sistema que ajuda o nosso corpo a combater vírus, bactérias e tudo mais. Então, reduzindo esse sistema imunológico, ele vai ficar mais propício a desenvolver doenças e sintomas mais graves. Aí, certo dia, seu Zé foi picado pelo Aedes aegypti e ele estava infectado com o vírus da dengue. Então, o Aedes aegypti passou o vírus da dengue para o seu Zé. Aí ele pensou assim, ó, tô doente, mas eu moro na zona rural. Até eu ir para o hospital, que fica no centro, sem chance, muito longe. Então, eu vou continuar aqui, trabalhando, fazendo o meu trabalho, e quando der, eu melhoro, né? Então, ele continuou fazendo seu trabalho normalmente, só que por ele estar doente, ele não produzia tanto, ele não rendia muito no seu trabalho. Ele rendendo menos, ele reduziu ainda mais o salário que ele recebia. Então, ele trabalhando menos, recebe menos. Recebendo menos, tem menos dinheiro ainda para investir na sua própria alimentação. Não tendo tanto dinheiro assim na alimentação, a saúde dele também abaixa, e aí ele fica mais propício a desenvolver outras doenças e a desenvolver sintomas ainda mais graves. Então, isso é meio que um ciclo, porque o seu Zé, ele está dentro dessa pobreza, ele é um homem pobre, ele trabalha em um emprego que exige um gasto físico muito grande, e apesar disso, o salário dele é muito baixo, sendo um salário para investir só na sua sobrevivência mesmo. Salário baixo permite ele se nutrir bem pouco, então a nutrição dele é bastante pobre, bastante deficiente, ou seja, a qualidade de vida dele de forma geral é bastante baixa. Tendo uma nutrição deficiente, ele fica mais fraco e mais vulnerável a desenvolver doenças. Então, ele doente, a energia dele reduz, ele tendo uma energia menor, ele não vai conseguir produzir tão bem quanto ele produzia quando ele não estava doente. Então, ele não é tão produtivo assim no trabalho, reduzindo a produtividade dele no trabalho, reduz também o salário que ele recebe, aumentando ainda mais a pobreza do seu Zé. Ele ficando mais pobre, recebe um salário mais pobre, mais baixo ainda, salário baixo, reduz ainda mais a nutrição dele, reduzindo a nutrição, reduz ainda mais a qualidade do sistema imunológico do seu Zé, e aí ele fica mais propício à doença, e assim segue o ciclo. Então, é uma doença que causa a pobreza e é uma pobreza que causa a doença. Bom, dando continuidade, né? Por que dizer que o descaso do governo com essas doenças é uma violação dos direitos humanos, né? Porque está em alguns documentos, principalmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento em que todos os países devem seguir,
E aqui, neste parágrafo, ele diz que toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família a saúde e o bem-estar. Então, se toda pessoa tem direito, é dever do Estado, né, do governo, promover esse direito, né, principalmente na alimentação, o vestuário e também o local em que vai dormir, assim como a assistência médica, né, a saúde. E aqui, neste caso, a gente tem o SUS, o Sistema Único de Saúde. Já no Brasil, a gente tem a Constituição Federal Brasileira de 1988, né, que é um documento muito importante, e também em um parágrafo desse documento, ele indica que são direitos sociais a educação, saúde, alimentação, trabalho e moradia, que são questões muito importantes para que as pessoas tenham esses direitos, né? E assim, com esses direitos, essas doenças negligenciadas podem acabar tendo uma diminuição no país. A gente possui também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são objetivos em que vários países precisam atingir até determinado ano, e eles indicam alguns objetivos aqui, por exemplo, erradicação da pobreza, né, fome zero, boa saúde e bem-estar, uma educação de qualidade, água limpa e saneamento, e também uma redução das desigualdades. Esses pontos, né, assim como os outros, são muito importantes para que os governos trabalhem nos países, né, e que com isso tenha uma diminuição das doenças, principalmente as doenças negligenciadas. Então, né, finalizando e concluindo, o investimento do governo possibilita e evitar que grande parte das doenças negligenciadas, né, estejam ali no país. Então, é muito importante que o Estado, que o governo influencie para melhorar o saneamento básico, para dar moradia e alimentação e suporte às pessoas, principalmente aquelas mais necessitadas, né, as pessoas mais pobres. E é isso, gente. Acabou a nossa primeira aula e vamos dar continuidade com as outras aulas, em que a gente trabalhará um pouco mais sobre alguma das doenças negligenciadas. Ok? Então é isso. Até mais.